Ok. Um abraço, pessoal, a todos que me assistem. E na aula de hoje teremos alguns problemas sobre probabilidade agora. O problema número 1 diz que no lançamento de um dado, qual é a probabilidade de que o resultado seja, e nós temos aqui o item A, B, C, etc. Então nós temos um dado não viciado, com 6 faces, obviamente, e ele quer saber a probabilidade de que ocorra um número par. Então, lembrando daquela fórmula, aqui, a probabilidade de um evento A ocorrer vai ser igual o número de eventos desse caso sobre o número total. Né? Repare o seguinte, que eu tenho um dado, eu tenho a face 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esses números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, os números pares serão o 2, o 4 e o 6. Então eu tenho 3 números pares. Então eu vou ter 3 números pares num total de 6. Então tem um total de 6 números, tem o número 1, a face 1, a face 2, a face 3, a face 4, a face 5 e a face 6. E os números pares vão ser o 2, vão ser o 4 e o 6. Vão ser 2, 4, 6, 3 números. Então a probabilidade é de 3 sextos, ou seja, simplificando aqui, dividindo por 3, eu vou ter que será de 1 meio. Que será a mesma coisa que 50%. Então a probabilidade de eu lançar o dado e o resultado ocorrer no número par é de 50% de chance. Fazendo agora o item B. É um número primo. Então nós vamos ter a mesma fórmula, né? A probabilidade do eventual ocorrer será o número de eventos desse caso sobre o número total. Bem, quais são os números primos? O que na verdade é um número primo? É um número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, o primeiro número primo seria, no caso, 2. Ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Depois seria o número 3, que é divisível por 1 e por ele mesmo. Depois, o 4 não seria porque é divisível por 2. Então, o próximo seria 5. E o 6 também não seria porque ele é divisível por 2 e por 3 e por 1 e por ele mesmo. Então, os números primos seria o 2, o 3 e o 5. Ou seja, eu tenho 3 números que são primos. O 2, o 3 e o 5. Num total de 6 possibilidades. Ou seja, eu tenho 6 números. Eu tenho o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. Então vai ser o número de eventos que eu quero que ocorra, 3 número primo, sobre o total que é 6. Então, simplificando aqui por 3, 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. A probabilidade será de 1 meio, que será a mesma coisa que 50% também. Então a gente tem 50% de eu jogar um dado para cima e ocorrer um número primo. Fazendo agora o item C, o número 3. Ou seja, eu jogo um dado para cima e eu espero que ocorra a face com o número 3. Eu quero saber a probabilidade disso acontecer. Será a mesma forma, né? Probabilidade do eventual ocorrer será o número de eventos desse caso sobre o número total de casos. Então a probabilidade desse evento ocorrer vai ser o quê? O número 3. Eu tenho 6 números. Então o número total eu já sei que é 6. Tenho 6 casos. Só que eu só tenho um caso de ocorrer o número 3. Logo a probabilidade seria de 1 sexto. Probabilidade de 1 sexto%. Posso passar para casa decimal, mas se eu quiser deixar assim também posso deixar. Fica a seu critério. Agora o item D diz o seguinte, um número menor que 3. O item D diz um número menor que 3. A fórmula será a mesma. Probabilidade do eventual ocorrer será o número de eventos desse caso sobre o número total. Será a mesma fórmula para sempre. Um número menor que 3. Mesma coisa, o número total de possibilidades é 6, né? Só que eu quero que ocorram
números menores que 3, que vai ser o número 1 e o número 2. Então eu vou ter dois casos que ocorram no número 3. Então eu vou dividir por 2 em cima e embaixo para simplificar a fração. Eu vou encontrar 1/3% de chance de eu jogar um dado para cima e ocorrer ou o número 1 ou o número 2. Uma dessas faces que é menor que 3. Agora o item E diz o seguinte: um número menor que 1. Coloquei esse sinal aqui de menor para simplificar mais ainda. Então um número menor que 1, esse sinal significa menor. Bem, a fórmula será a mesma. Então o item E diz o seguinte: a probabilidade desse evento A acontecer vai ser o número total desse evento sobre o número total. Então um número menor que 1. Perceba o seguinte, que se você tem um dado, né, você tem as faces 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai até o 6. Vocês podem perceber que na face do dado não vai ter o número 0. Se não vai ter o número 0, quantos casos eu tenho de ocorrer o número 1? Eu tenho 0 casos sobre o total, que é 6. Então minha probabilidade é de 0%. Ou seja, se você jogar um dado para cima, é impossível ocorrer a face 0, já que não tem, né? Agora vamos fazer o item F, diz um número menor que 7. O item F, mesma fórmula, probabilidade do evento A acontecer será o número desse evento sobre o total. Quais são os números menores que 7? Se eu tenho um dado com 6 faces, vão ser todos, né? Vão ser o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. Logo, eu tenho 6 casos e 6 casos embaixo, ou seja, a probabilidade disso acontecer é de 1%. Fazendo agora o item F, o número 2 agora, diz o seguinte: em uma caixa há 6 bolas brancas e 4 bolas vermelhas. Qual é a probabilidade de ao acaso ser retirada? Aí tem o item E, o item A e o item B, né? Então eu tenho uma caixa que tem no total 10 bolas. Sendo que dessas 10 bolas eu tenho 6 bolas brancas e 4 bolas vermelhas. Ele quer saber a probabilidade de eu ao retirar uma bola, ela seja vermelha. Então, então o item 2, no 2, item A, a fórmula vai ser a mesma, a probabilidade do evento A acontecer vai ser o número total, né, do evento. Então isso aqui vai ser igual a... Bem, quem é o total, né, no caso? O total é o total de bolas, ou seja, vermelha e branca. Eu tenho 10 bolas no caso. Então eu vou ter 10 bolas. E quantas bolas vermelhas eu tenho? O problema é dado que eu tenho 4 bolas vermelhas. Então a probabilidade será de 4 sobre 10. Se você quiser passar para decimal, isso aqui vai dar 0,4%. Fazendo agora o item B. O item B diz a probabilidade de eu retirar uma bola branca, né? Então, a fórmula mantém a mesma, a probabilidade desse evento A acontecer vai ser o número de eventos sobre o total, né, que é N de T. Repare que, de novo, o total de bolas é quanto? 10, né? Então esse número vai se manter. Então eu vou ter 10. Eu quero retirar uma bola branca, né? Mas quantas bolas brancas eu tenho nesse total de 10? Eu tenho 6 bolas brancas. Então a probabilidade será de 6 sobre 10, ou seja, de 10 bolas no total, eu retiro 6 que são brancas. Então a minha probabilidade será 6 sobre 10, ou simplesmente, se você quiser passar para decimal, ou quiser deixar assim, isso aqui vai ser igual a 0,6% de chance. Então é isso aí, pessoal. Nessa aula por hoje é só, né? E na próxima aula teremos mais exercícios sobre probabilidade. Um abraço a todos.